Boa tarde a todos e a todas, nesse domingo, de 7 de junho de 2020. Eu, professora Luciana Vieira, professora da rede estadual e municipal no estado de Santa Catarina. Eu venho aqui a público trocar umas reflexões e fazer algumas sugestões aos profissionais da educação desse país, desse estado, dos municípios, no direcionamento de nós nos expressarmos, de nós nos posicionarmos diante das notícias, diante dos fatos que são reais, diante das estatísticas, como pessoas públicas que somos, né? Particularmente nós que trabalhamos na rede pública, com as diferenças, porque elas são reais, né? Nós trabalhamos com todos e todas as pessoas, de todas as origens, de todas as descendências, de todas as etnias. Precisamos e necessitamos trabalhar numa perspectiva de inclusão. E nesse momento é muito importante nos manifestarmos, seja nas nossas redes particulares, sociais, seja através de um canal desse como o YouTube, seja através do nosso trabalho no exercício da docência, mesmo que nesse momento em aulas não presenciais, seja nas nossas relações pessoais, mesmo que agora nós não possamos estar nos reunindo como gostaríamos, mas através dos aplicativos nós conseguimos alcançar os nossos grupos de WhatsApp, o nosso grupo de família, as pessoas que convivem, que nos escutam, que trabalham ou não na mesma profissão, né? Mas é importante nós nos colocarmos e tomarmos atitudes. Mais importante do que uma hashtag, Vidas Negras Importam, mais importante do que nós usarmos todos os aplicativos, todas as redes, para nos manifestarmos através de textos, de vídeos, documentários e materiais, é termos atitude frente às questões. Eu hoje estou aqui, nesse domingo, nessa tarde de domingo, inspirada, né, pela leitura que eu publiquei durante essa semana no meu Facebook, de uma entrevista, né, da Djamila Ribeiro, que é uma ativista e filósofa, uma das principais vozes, né, negras desse país. Ela deu uma entrevista à BBC News, no Brasil. É uma entrevista longa, mas é uma entrevista necessária, uma entrevista com ciência, uma entrevista com conhecimento, uma entrevista com a sabedoria da vivência, que é o mais importante, do sentir na pele as questões do racismo. Então, essa entrevista tem uma parte dela que eu até destaquei no Facebook, mas para quem não viu, eu vou ler agora, que me trouxe essa chamada dessa responsabilidade de eu, como professora da educação básica, rede pública e professora branca, de assumir o compromisso de tomar uma atitude. E qual atitude? A atitude de, a partir do que é possível dentro das aulas não presenciais, trabalhar essas questões com os estudantes, para levá-los à reflexão, e independente dos componentes curriculares. No meu caso, trabalhar dentro da geografia. Mas isso já é dentro da lei, né? Você, das 10.639, 11.645, já está colocado a obrigatoriedade de trabalhar no currículo as questões África, as questões indígenas, também a questão através das diretrizes da educação especial, da inclusão. Enfim, nós temos legislações para trabalharmos nas escolas, tanto diretrizes nacionais como
no caso aqui do estado de Santa Catarina, da nossa proposta curricular de Santa Catarina, atualizada em 2014, do currículo do território catarinense, né, que foi finalizado numa ampla discussão coletiva, escrita coletiva, em 2019, nós temos, obviamente, essas questões, essas demandas que obrigatoriamente, como professores e professoras, nos fazem levar à sala de aula. E aí cada uma de nós leva através da sua metodologia, do material que vai usar. Mas, mesmo estando na legislação, nós temos a consciência, né, que é pouco trabalhado, é pouco dado visibilidade a essas temáticas, a essas diferenças, a essa diversidade. E, infelizmente, através da dor, né, da dor, da filmagem, da morte, né, de George Floyd nos Estados Unidos, revela-se então, porque foi filmado, declarado, né, e não tem outra interpretação do que não a do racismo, a do ódio que foi gerado ali naquela execução. Através disso, infelizmente, é revelado e as pessoas se levantam e vão ao protesto. Não que não houvesse resistência, obviamente, existem movimentos que trabalham há anos, historicamente, movimento negro, movimentos quilombolas, movimentos de todas as diversidades. Trabalham, né, e vêm resistindo há anos a esse tipo de agressão, a esse tipo de tratamento, de comportamento das instituições e das pessoas consigo. Claro que agora, né, isso deu um impacto, né, deu um impacto muito grande e as pessoas já estão cansadas e resolveram então gritar. Basta, vidas negras importam, vamos fazer alguma coisa, não podemos mais morrer por ódio. Então, como eu disse antes, eu estou impulsionada por uma fala da Djamila Ribeiro, que ela disse na entrevista, abre aspas, é fundamental que as pessoas brancas cobrem atitudes, sobretudo nos espaços onde não acessamos, que elas cobrem, reivindiquem, entendam que esse lugar social e a importância de se manifestar e de agir em relação a essas questões. Não basta só reconhecer o privilégio, precisa ter ação antirracista de fato. Ir a manifestações é uma delas. Apoiar projetos importantes que visem a melhoria da vida das populações negras é importante. Ler intelectuais negros, colocar na bibliografia. Quem a gente convida para entrevistar? Quem são as pessoas que a gente visibiliza? Djamila Ribeiro, em 5 de junho de 2020, numa entrevista à BBC Brasil. E a partir disso, dessa inquietação, porque ela nos tira da nossa zona de conforto branca e nos coloca diante, né? Não que nunca tenhamos, né, como professores e professoras dentro de uma escola pública, trabalhado essas questões, obviamente que sim. Mas é muito também ainda restrito e é muito direcionado a datas comemorativas ou acontecimentos. Nós precisamos ter isso como prática, nós precisamos ter isso como rotina, nós precisamos ter isso como comportamento, como atitude, como exemplo. Porque eu faço um trabalho em sala de aula, vários cartazes, teatros, música, enfim. E se termina ali naquela atividade em si mesmo. Aí eu desço as escadas, né? Estou dando exemplo da escola que eu trabalho, tem escadas, e vejo uma situação de racismo, ou vejo uma situação preconceituosa, e continuo andando, dando as minhas costas, e não comento, e não vou ao setor pedagógico, e não converso com os outros demais colegas, olha, essa situação aconteceu, vamos sentar, vamos fazer um trabalho pedagógico em cima disso. Nós não podemos mais permitir
Vocês estão entendendo? Não adianta eu ir para a rede social me indignar só. A rede social nós temos que ir também, usar tudo, todos os instrumentos, né? Como diz uma amiga minha, ocupar todos os espaços. Agora, mais do que isso é o exemplo e a atitude, para nós encerrarmos. Na escola, nós temos que ensinar o respeito. A partir dos nossos componentes curriculares, a partir da nossa ciência. A partir do meu comportamento, a partir do meu exemplo, a partir da atitude. Eu sempre disse para os meus alunos que não trabalham as questões ambientais, não adianta eu falar para vocês de reciclagem, falar para vocês não joguem lixo no chão e eu descer as escadas e jogar uma bala, um papel de bala. Ou eu chegar em casa e misturar todo o meu lixo. Então, assim, a teoria, ela tem que caminhar com essa prática. Isso já é um discurso antigo da pedagogia, né? Nós temos que ser pedagogos conosco mesmo. Temos a didática, trabalhar essa didática no nosso comportamento, no nosso cotidiano, na nossa luta. Então, mais do que nos expressarmos, é preciso agir. Então, eu estou aqui sugerindo, né, a que todos os colegas, professores e professoras deste país, do estado de Santa Catarina, do município de Paulo Lopes, desses territórios, de todos os territórios, trabalhem com mais ênfase a questão da diversidade. Particularmente em Santa Catarina, nós estamos fundamentados, nós temos um currículo do território catarinense que traz a diversidade como princípio formativo. Então, nós temos elementos pedagógicos. Caso ainda alguma pessoa acredite, né, ou que venha dizer que estamos doutrinando, mostre o currículo do território catarinense. Mostre que aquele trabalho ali, que o que está ali está pautado na legislação, está pautado em vozes e numa narrativa e numa escrita de mais de 500 professores desse estado. Então nós temos sim a obrigação e a necessidade de trabalhar essas questões na escola. Então vamos colocar esse texto, essa entrevista, por exemplo, fazer um exemplo concreto, de atitude concreta. Essa entrevista de Jamila Ribeiro, ela é um bom elemento, é uma boa leitura para os alunos do ensino médio. Você, professor e professora de turmas de ensino médio, coloquem lá no Google Sala de Aula, que é o instrumento, a plataforma que nós utilizamos aqui em Santa Catarina. Ou imprima a entrevista e mande para aqueles alunos que vêm buscar atividades impressas. Buscamos bibliografias de escritores negros, entrevistas de escritores negros, documentário de pessoas negras para falarem do racismo. Buscamos também bibliografia de povos indígenas, de autores e autoras indígenas para falar da questão indígena. Buscamos literatura, né, fundamentada com ciência para falar da inclusão, para falar da diversidade como um todo. Professores que atuam no campo ou na cidade, no ensino regular ou nas modalidades, na educação de jovens e adultos, pessoas trabalhadoras, pessoas que nesse momento estão com dificuldades e sentem na pele o que é o preconceito. Preconceito até porque estão estudando nessa idade. Das escolas indígenas, nos quilombos, aos alunos com deficiência, vamos procurar um material que seja acessível. Se não for possível agora, nesse momento, porque nós temos grandes dificuldades e uma exclusão de acesso,
nós sabemos disso, temos consciência social disso, tanto as aulas online, tanto quanto a buscar as aulas impressas, que seja depois, mas que seja no retorno das aulas presenciais, mas que aconteça. Então, nesse domingo, eu trago essa reflexão, esse cuidado, esse acolhimento que nós temos que ter como professores e professores. Nós não podemos nos calar. Eu estou vendo, né, acompanhando as notícias, as lives, né? A gente em casa trabalha numa mesa, o ouvido na televisão, né? Ou nas lives do Instagram, ou enfim, a gente tá, né? Todo mundo aqui sabe do que eu tô falando. Escuta aqui, escreve aqui, posta aqui, né? As minhas amigas que são professoras e que são mães fazem isso tudo, ainda mais o cuidado. Enfim, nós sabemos a realidade que nós estamos passando. Mas precisamos, né, usar a nossa voz, usar a nossa capacidade de leitura de mundo, porque nós, professores e professoras, temos uma formação, temos uma leitura, temos acesso, pouco ou muito, mas nós temos acesso maior do que a maioria das pessoas. Então precisamos levar para essas famílias essa leitura. Se não mandar para crianças, anos iniciais, educação infantil, que é complicado, mande um texto para os pais. É importante que eles entendam como na educação que fazem em casa a não serem racistas. Porque às vezes não é intencional, não é porque querem, é porque não tem conhecimento, não tem leitura. Não sabem que aquilo que estão dizendo, por exemplo, é um termo racista, é um termo preconceituoso. E a escola, que é lugar de ciência, tem essa obrigação de levar esse conhecimento. E aí é a nossa profissão fazendo um exercício, sendo didática, no alcance dessas pessoas. Olha quantas pessoas nós alcançamos, gente. Nós temos um poder de alcance. Se todos os professores e professoras que eu conheço só na minha rede social viralizarem as entrevistas, os documentários, as hashtags, o nosso aluno, a nossa aluna vai ver, pô, professora, todos os nossos professores da escola estão colocando essa questão, independente do componente curricular, independente de qual disciplina lecionam. Alguma coisa está acontecendo, porque todos os meus professores, todo mundo na escola está tratando essa questão, então alguma coisa tem. Né? Então é isso, gente, o coletivo ele tem muita força. Tá? Então eu fecho esse domingo com ela, Angela Davis, que inclusive escutei uma live dela ao vivo essa semana, é sensacional. Eu não conhecia ela de leitura, só de grandes expressões, palavras de luta, né? E uma inteligência, uma vivência, né? Pessoas negras. Tá todo mundo se colocando, né? Os atletas, os profissionais, os jornalistas, profissionais de todas as contas. Então, precisamos, nós que somos professores e professoras e que formamos essas pessoas, precisamos, necessitamos. Como diz Angela Davis, e para encerrar, numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista.